E aí galera, beleza? Aqui é o Dr. Contro. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu quero trazer aqui para vocês um vídeo sobre uma placa-mãe, como vocês já viram na thumbnail, que é a X99K9, que eu percebi que ela sofreu algumas mudanças e não vi ninguém falando sobre isso ainda. Até recentemente eu postei aqui no canal, fiz aí um comparativo entre a placa-mãe X99 PR9, que é uma que eu tenho, que eu adquiri, já fiz alguns vídeos dela aqui no canal, e comparando ela com a X99P4, tá? Então se você quiser ver esse vídeo eu vou deixar o link aqui na descrição. E hoje eu quero falar sobre a X99K9, que já é uma placa-mãe aí, que é vendida lá pelo AliExpress há muito tempo, que inclusive eu já era até para ter comprado essa placa, mas eu tive uns percalços aí, né, acabei não comprando, mas enfim, eu quero falar um pouquinho sobre a diferença dela, esse comparativo aí que eu fiz igual da PR9, eu quero fazer também aqui da K9, que é uma placa-mãe bem interessante e que pode ainda atender muita gente que está buscando uma boa placa-mãe, que tem uma boa expansibilidade, vários recursos legais, e agora com essa tunada que ela ganhou, acho que vai ficar melhor ainda. Então se você gostou do vídeo já, deixa aquele seu like, se inscreve aqui no canal, ativa a sineta, entra para os grupos do Telegram, que os links seguem na descrição, e também vou deixar o link dessas placas que eu citar aqui no vídeo de hoje, beleza? Então segura na cadeira, depois da vinheta eu volto. Bom pessoal, então de volta aqui. Como eu disse, estava eu navegando aí na internet, dando uma olhada aqui na plataforma que eu desenvolvi, onde eu disponho aqui vários kits legais, placas-mães, sobre vários produtos, não só do AliExpress, mas também aqui do Brasil, lojas interessantes que são parceiras do canal, tá? O link tá sempre na descrição aí dos meus vídeos. Aqui você vai encontrar sobre Xeon, placa de vídeo, Ryzen e tudo mais aqui na parte superior, tá pessoal? Dá uma visitada que aqui eu costumo reunir aí muitos produtos legais para você montar o seu setup completo. E aqui também tem os links dos nossos grupos do Telegram, tá pessoal? Então, como o assunto hoje é a K9, né? Eu cliquei aqui no link dela, inclusive na época que eu coloquei ela aqui na plataforma, ela estava um pouco mais cara, hoje já está bem mais acessível. E eu quero falar para vocês aí um pouquinho sobre ela, tá? E aqui, pessoal, já logo nessa ilustração, a gente consegue ver que ela tem aquele modelinho, como ela sempre teve, mais antiguinho e tudo mais, né? E aí eu percebi que ela sofreu aí algumas alterações que eu quero mostrar aqui para vocês. Então aqui, pessoal, né, no site do AliExpress, a gente tem essa versão que está lá na minha plataforma, que quando eu cliquei eu fui direcionado, né, já para a nova versão dela. Mas aqui, ó, para quem tem essa placa aí sabe exatamente como ela é, quais são todos os recursos, expansibilidades, quais são os pontos positivos e negativos, enfim, tá pessoal? E aqui, ó, nesse link foi quando eu me deparei, né, com essa nova placa-mãe aqui da Machinist tunada, né? Vocês estão vendo que aqui, ó, a gente já tem esse dissipador aqui ativo no setor do VRM, entre outros detalhezinhos. Por isso até, pessoal, que eu printei aqui as duas, ó, fiz um lado a lado para a gente poder fazer, assim como eu fiz com a PR9 e a P4, fazer aqui também com a K9, tá pessoal? Bom, a K9, para quem não sabe, ela é praticamente uma evolução da antiga ZV-102, versão 102, né? Ela prometia na época ser aí uma versão melhorada, principalmente no setor do VRM, mas não foi bem isso que aconteceu. O VRM dela é exatamente idêntico à da versão Z102, mas é uma placa-mãe que tem aqui já uma construção bem diferenciada, né? Para quem busca um setup branco, então ela tem uma carinha um pouco mais premium e ela também tem aí Quad Channel, isso é bem legal, né, para quem tá querendo colocar 4 pentes de memória, ativar o Quad Channel e extrair o máximo do processador. O chipset dela, galera, que é o C612, né, que é o X99 mesmo original, isso é bem interessante nessa placa-mãe. Realmente ela tem um chipset de servidor, mas aqui a gente já consegue ver algumas mudanças. E eu acho que essa tunada que foi dada, eu achei interessante porque essa nova versão ela vai conseguir aí levar alguns íons mais parrudos, ou seja, digamos aí aqueles íons de 130 watts para cima, tá? Como tem aí alguns que chega até 145 watts, coisa que não era recomendável você colocar nessa versãozinha aqui do lado esquerdo. Inclusive, galera, na época tem um canal aí do Mikonst, que é um ucraniano que faz bastante review também dessas placas mãe X99, e na época ele constatou
isso há 1 ou 2 anos atrás mais ou menos, alguns problemas aí com a K9, tá? Um deles foi com relação ao uso do USB 3.0, que depois de um certo tempo de uso, ela travava, ela congelava. Mas isso, pessoal, não quer dizer que todas as unidades aconteciam. Nos testes que ele fez, isso chegou a acontecer. E ele também teve um problema ao fazer um Lock Turbo Boost, que inclusive ele tem um programa, né, que ele criou para fazer um Lock Turbo Boost, mas tem também aí a versão manual, que inclusive eu tenho vídeo aqui no canal de como fazer um Lock Turbo Boost, mas também volto aqui a repetir que não foram todas as pessoas que compraram na época que tiveram problema com o lock, mas ele infelizmente também teve. E um terceiro defeito dela, que ele também constatou na época, foi com relação ao Smart Fan, né? Então se você colocava lá o seu CPU Cooler na pinagem de 4 pinos, onde você pode ter um controle da rotação do fan através do BIOS, isso também não funcionava, fazia com que o coolerzinho ficava sempre ali numa velocidade intermediária. Então a resolução disso seria você colocar na pinagem de 3 pinos para você ficar sempre a 100%. Então, digamos aí que era um paliativo, né? Uma maneira de você aí conseguir burlar esse problema e ficar pelo menos com uma refrigeração um pouco mais potente aí para o processador. Então, por isso, né, que essa placa-mãe até na época não era recomendada para processadores Xeons que tinham um TDP um pouco elevado, tá? Digamos aí que até um 2640 V3 era uma placa-mãe ideal. Agora, se a gente olhar, pessoal, aqui para a nova K9, a primeira grande diferença que a gente nota é aqui no VRM. Quando no passado, né, a gente tinha somente esse dissipador aqui passivo e agora a gente tem esse daqui com uma ventoinha, que é bem parecido até com o modelo da MR9A Pro, que é uma placa-mãe que eu já trouxe aqui também no canal, e me parece bem interessante, porque isso daqui faz muita diferença, né, para refrigerar aí o seu VRM. Não que isso vai fazer com que ela se torne uma placa-mãe aí high-end, nada disso, porque mesmo tendo aqui esse dissipador, ela continua sendo uma placa-mãe de entrada, diferente de outras X99 que eu já trouxe aqui no canal. Mas quem sabe, pessoal, com esse upgrade que foi feito nela, ela não possa se tornar uma intermediária, não é verdade? A gente pode de repente testar Xeons mais potentes, né, ao passo que ela vai conseguir aguentar por causa desse dissipador aqui ativo que ajuda e muito, né? A minha F8 aqui que eu tenho também, ela tem a dissipação ali ativa, tem dois ventiladorzinhos que ajuda bastante, né, a refrigerar ali o VRM e de fato faz muita diferença. Então eu acho que o primeiro ponto aqui que mudou bastante, né, foi esse aqui do dissipador. Eu acho que é o ponto mais relevante da K9 antiga para a K9 nova, tá? Outra coisa também que a gente pode perceber aqui, pelo menos na disposição dos componentes, algumas coisas mudaram e o que me chamou a atenção foi aqui, ó, o conector de 8 pinos, né? Na antiga ficava aqui na parte superior esquerda da placa e hoje ela fica aqui no canto superior direito, que eu acho muito mais interessante, porque a gente sabe que alguns gabinetes aí não tem aquela furação na parte superior que impede de você passar o cabo que vem lá da sua fonte de alimentação, né? E aí ela vai acabar ficando por cima aqui, ó, fica uma coisa meio feia esteticamente. E essa daqui, né, ela fica aqui no cantinho direito superior, que ajuda bastante nessa questão. A parte traseira dela, pessoal, a gente pode ver que não mudou nada, pode ver que ela tem duas portas USB 2.0 e 4 USB 3.0, tá? Ambas aqui são exatamente iguais. Também tem aqui o Ethernet, que é o Gigabit, e aqui a interface de áudio. A posição da bateria também continua a mesma. O PCI Express, ó, eles mantiveram também aqui aquela blindagem que não é lá grandes coisas, mas pelo menos aí remete a um acabamento um pouco melhorado. O chipset dela também aqui, ó, o dissipador, né? Antes aqui ele ficava na vertical, agora aqui ele está na horizontal. Ambos os modelos têm aqui os leitores M2, então você pode colocar tanto NVMe quanto uma NGFF, um Wi-Fi ou um conector SATA para você colocar também um SSD. E a outra grande diferença que eu já percebi aqui também é a quantidade de portas SATA. Veja que na antiga ela tem aqui, ó, 3, 6, 8 portas SATAs,
3.0, né? Inclusive teve até uma outra versão, uma outra revisão dela que só tinha 6, tá? Não tinha essas duas aqui. Então nesse modelo aqui do vídeo em questão, ela tem 8 portas. Já no modelo mais tunadinho aí, ó, eles fizeram um pouco diferente, eles colocaram aqui, ó, 6 portas SATA 3 e 3 portas SATA 2, mas aí aumentaram mais uma porta SATA, então você tem um total de 9 portas SATA, além aqui, obviamente, né, do teu NVMe ou da tua SATA, que provavelmente deve ser aí compartilhada com alguma dessas daqui, tá? Mas enfim, é uma grande quantidade, né, de porta SATA para você poder fazer aí a sua expansão, conectar mais HDs e SSDs e de fato servindo como uma placa-mãe de servidor, né? Porque muita gente monta não só para jogos, mas realmente para usá-la como uma placa-mãe de servidor, tá, pessoal? Então eu achei muito interessante e relevante trazer isso aqui para vocês e quem sabe até eu não traga essa placa aqui, né, para a gente poder fazer um review dela, testar aí o VRM, testar alguns processadores, enfim, eu achei bem interessante. Inclusive há um tempo atrás a loja da CPT Store ficou de me mandar uma placa dessa. Ela me enviou, na verdade, só que foi há um tempo atrás que tudo que estava chegando no Brasil praticamente estava voltando para a China. Aí acabou voltando para eles, aí eles ficaram meio que ressabiados de mandar de novo. Acabei não pegando essa placa e aí eu acabei comprando outra, enfim. E não peguei a K9, né? Mas hoje com certeza eu pegaria, até porque o preço tá interessante, né, que eu vou mostrar aqui para vocês. Como a gente vê aqui agora, ó, nesse link, pessoal, que eu vou deixar na descrição, pelo fato, né, de estar com esse dissipador agora, você pode usar tranquilamente. Ó, eles colocaram aqui um E5-2667V4, que é um processador que tem 8 núcleos, 16 threads, ele tem um TDP alto aí de 135 watts, não suporta um Lock Turbo Boost, a gente sabe disso, mas ele tem uma frequência base de 3.2 GHz, podendo chegar até 3.6, não em todos os núcleos, mas dependendo da aplicação ou do jogo que você estiver usando, ele pode sim, né, atingir a essa frequência, que é muito bom para jogos. Então, pessoal, é uma placa-mãe que, apesar de já mais antiguinha aí, mas ela tá voltando com uma cara nova, com uma nova roupagem aí um pouco mais robusta, que vai permitir que você trabalhe com outros processadores. Então, eu acredito que você pode colocar não só o 2667V4, mas muitos da linha V3 também, como o 2666V3, que tem o mesmo TDP do 67V4, enfim, entre tantos outros. Então eu achei bem interessante e bem aí legal trazer para vocês a K9. E além de ser uma placa-mãe muito bonita, né, pessoal? Porque quem tá buscando aí um setup na cor branca, essa placa-mãe aqui fica bem bonitona mesmo, né, ó. Legal! Bem legal aqui, ó, nos detalhes, ó. Né? Como eu disse, eu vou deixar o link aí para vocês darem uma olhadinha, para quem quiser comprar. Aqui só corrigindo, galera, eu tinha falado em 2 portas USB 2.0, na verdade ela tem 4, né? Porque aqui, ó, ela tem um PS2 que ainda, né, você pode conectar teclado e mouse nessa mesma porta, não é dividido, mas acima colocaram mais outras 2 portas USB, então ela tem um total aí de 8 portas, tá? Que é bem interessante aí. E outra, você pode fazer expansão também com placas PCI aqui, ó, no X1 bonitinho, você pode colocar ainda mais USB 3.0, ela tem o USB 3.0 aqui também, ó, do painel frontal, então ela tem uma boa expansibilidade, né, uma placa bem legal, cheia de recurso e que vai atender a maioria dos processadores, principalmente se você busca para jogos, né? A gente sabe que esses TDPs aqui, esses consumos elétricos desses processadores mais parrudos em jogos, né, na verdade às vezes não chegam nem na metade ou passam um pouco da metade quando você está jogando, e vai depender muito do jogo. E eu sempre aconselho, claro, você usar uma boa pasta térmica, colocar um bom air cooler, né, para você poder refrigerar esses kits íons aqui. Não que eles sejam os mais quentes aí, longe disso, mas é sempre bom você investir em refrigeração. Só complementando, pessoal, que eu esqueci aqui de falar, ó, aqui na parte inferior também, ó, sofreu uma leve mudança na posição aqui dos conectores do painel frontal do gabinete, tá? Continua no canto inferior direito, mas esse aqui é bem na pontinha, ó. E esse aqui é um pouquinho mais aqui para a esquerda. Vocês podem ver que o restante aqui abaixo, ó, das pinagens também são exatamente os mesmos. Talvez o ALC aqui, o codec de áudio também acredito que ainda seja o mesmo. Talvez seja um 892 ou um 897, mais ou menos aí, que é o que é colocado nessas placas aqui, tá, pessoal? No demais, né, é bem igual mesmo, não tem tanta diferença. O número de fases aqui também é o mesmo, são 6 fases.
ali com 6 MOSFETs de alta e 6 de baixa, acredito eu, né, com uma fase aqui a cada lado das memórias também para regular a tensão das mesmas, enfim. E é isso aí, galera, ó. Eu achei interessante, achei legal fazer esse comparativo, assim como eu fiz com a PR9 e a P4. Hoje eu quis fazer com a própria K9, né? Ela mesma aí numa evolução. E assim, toda vez que aparecer alguma placa-mãe que eu ver que teve alguma diferença notável, que de repente pode agora começar a valer mais a pena do que antes, por causa dessas mudanças, eu vou trazer aqui no canal. E até se vocês souberem de alguma, deixa nos comentários aí que eu venho, trago uma análise, faço aqui uma comparação lado a lado, como eu fiz aqui também agora com a K9, tá, pessoal? E se tudo der certo aí, quem sabe eu possa trazer uma belezinha dessa aqui pra gente montar mais um setupzinho gamer. E só para finalizar, pessoal, eu não falei sobre a taxação, tá? Mas é um assunto aí que remete à política e eu particularmente não gosto muito de abordar esse tipo de assunto aqui no canal para não desfocar. Eu vejo que muitos canais aí, até legal da parte deles estarem trazendo essas informações, mas às vezes é muita especulação. E esse governo ele muda a todo dia, a toda hora é uma informação nova. Então acho que fica uma coisa meio amassante eu ficar focando só no assunto de política, de taxação. Agora vai taxar até $50, depois não vai, depois vai ser 60% e não vai. A gente sabe que tá nessa pegada, mas nada tá implementado ainda dentro do site do AliExpress, apesar dele ter dito que iria aderir a isso, né, do remessa conforme, porém ainda não está ativo dentro da plataforma do AliExpress. E mesmo se tivesse, a gente só teria um retorno plausível disso daqui 1 mês ou 2 meses para saber aí da galera como que andou as taxações, se de fato todo mundo foi taxado em 60% em compras acima de $50, ou quem não foi abaixo de $50, enfim. Então, como tudo ainda é muita especulação e é um assunto político que eu não gosto de trazer muito no canal, até porque eu não posso expressar da maneira como eu penso, porque se eu for expressar o meu canal vai cair, então infelizmente eu não quero trazer esse tipo de informação. Eu sei que muita gente às vezes me pede para falar sobre esse assunto, mas já tem muito canal falando sobre isso e eu não quero tornar o meu canal, né, político. Eu quero falar sobre informática, quero falar sobre hardware, sobre software, né? O meu canal aqui ele é bem diversificado, então eu vou trazer aquilo que eu achar legal para vocês e não ficar falando de política, porque política nunca salvou ninguém e nunca vai salvar, tá bom? Você entendeu, velho? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se gostou, deixa aquele seu like, tá? Se inscreve aí no canal. Os links eu vou deixar tudo na descrição dessas placas aí que eu falei para vocês. E deixem o like aí para fortalecer, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Fica aí meu forte abraço e até a próxima. Valeu!